E comigo aconteceu uma coisa assim muito, muito interessante, que me marcou muito. Eu comecei a desenhar a partir de uma fase assim, muito difícil da minha vida, adulta, Uhum. e eu já estava passando por um momento assim, bastante complicado da minha vida e tudo, e eu comecei a pintar, a desenhar. Fui para uma escola, aprendi a desenhar, assim, de uma maneira mais assim tradicional, que foi ótimo, aprender a fazer roupa, rostos e tudo, imagens, muito legal, uma escola de desenho. E depois eu comecei a pintar, né, tela. Depois eu comecei a bagunçar com a aquarela, assim, brincando com as cores. E aí eu comecei a descobrir, foi quando eu descobri a arte visionária. Eu disse, pô, o que eu estou fazendo é nada, não, é muita coisa. E eu comecei a estudar essa parte da expressão da alma através da arte visionária, né? E, e aí eu fui, assim, um encontro de família, um aniversário de um sobrinho meu, e reencontrei uma colega que tinha sido minha coleguinha de escola primária. Eu não perdi o contato com ela, né, desde que eu casei, e nos reencontramos ali. E aí foi aquela alegria, né? E íamos para a escola juntas, estudamos até a escola normal, né? Coleguinhas desde o ensino Uhum. primário, fomos. E aí a gente conversando, ela me perguntou o que eu estava fazendo, eu disse, olha, eu mostrei no meu telefone as fotos dos desenhos que eu estava fazendo. Eu disse para ela assim, poxa, eu não desenhava nada, olha, foi só uma crise que eu tive da minha vida, que Jung chamava de metanoia, né? E olha como é que eu, que coisa, eu nem sabia que eu sabia desenhar desse jeito. Ela disse para mim assim, você não sabia desenhar? Eu falei, eu não sabia desenhar. Só apareceu aí na minha vida adulta, nesse momento. Ela disse, não, você não lembra disso que na escola primária você ensinava a gente a desenhar? Nossa! Não, me lembro disso. Assim, na hora do recreio, a gente fazia uma rodinha e você ficava ensinando a gente a desenhar casinha, telhado, porque a gente não sabia fazer. Isso coisa de 7, 8 anos de idade. E eu não me lembrava disso. Como é que eu reativei isso? A partir de uma crise, uma grande crise na minha vida. Hola, si eres artista, si eres creador, creadora, si trabajas con espiritualidad y sientes la necesidad de tener más recursos para poder colocar tu trabajo en los medios digitales, te comento que estoy recibiendo los emails para dejarles en la lista de espera del curso que voy a abrir, que se llama De lo Sagrado a lo Digital, en donde les enseño todo eso de una forma bien didáctica, cosas que he venido aprendiendo por muchos años. Entonces cualquier cosa es solo mirar el código QR que está aquí a mi lado, y ahí ya puedes dejar tu nombre y tu email, y ahí te llegarán las informaciones de primera mano, además de que las personas que estén en las listas van a tener un descuento especial. Gracias y disfruto de la entrevista. Olá com todos, com todas e com todes. Bem-vindos a um capítulo mais do canal Arte Oráculo. Neste espaço eu trago sempre artistas, pessoas que trabalham com arte e com espiritualidade, ou em essa interseção da arte e da espiritualidade. E me interessa conhecer as suas histórias, como é que foi construída essa trajetória, como é que se interligam esse universo da arte com a espiritualidade. E o dia de hoje eu tenho uma pessoa muito especial que eu conheci já vão ser uns 10 anos, né? 11 por aí, 12 anos. A gente se conheceu numa formação de terapia transpessoal. E meus cachorros, eles sempre vêm, tá? Ela curte aqui vir no podcast. Desce, Rumi, vai? Depois você vem, tá? Vai. Rumi, por favor. Bom, desculpa aí as presenças caninas e, bom, com a gente está hoje Sônia Passos e
grata, Sônia, por aceitar o convite, muito feliz de você estar aqui. Queria que você se apresente, que você nos conte como foi essa sua trajetória riquíssima com a arte e com a espiritualidade. Bom, primeiro eu queria te agradecer, né, de me convidar para esse espaço, para essa oportunidade, né, de compartilhar essa minha trajetória e ser entrevistada por você, uma pessoa tão querida, né, que estivemos juntas aí por 2 anos num processo terapêutico de formação, e a todos, né, que estão integrados ao seu canal e que se interessam por essa jornada, que é uma jornada muito, muito bonita, muito gratificante. E eu me apresento hoje como psicóloga integrativa, arte-terapeuta, e venho desenvolvendo um trabalho muito voltado, né, para o projetos de bem-estar e qualidade de vida e para a percepção, né, o despertar de uma consciência de que nós somos seres multidimensionais. E dentro da minha área, que é uma área que trabalha com saúde mental, eu procuro ajudar as pessoas a entenderem que nós não somos só mente e corpo. Nós temos uma alma dentro desse corpo. E é justamente essa alma que integra, né, todas essas nossas dimensões. E é algo assim, extremamente delicado, como psicóloga, como profissional de saúde, nessa luta que existe, né, entre a espiritualidade e a ciência. E eu venho construindo essa terceira via, que eu chamo, que é uma via de integração, de integrar, né, a psicologia e a espiritualidade. Encontrar um lugar, que é um lugar onde nós, que a gente possa reconhecer, né, que a saúde, ela vem de dentro para fora, não de fora para dentro, não daquilo que nós temos, mas daquilo que nós alcançamos ser nessa existência, né, nesse estar aqui como um fractal de alma, né? Então eu sempre procuro compartilhar com meus pacientes, né, alunos, né, dentro de todas as ferramentas que eu utilizo, às vezes trabalhando individualmente, trabalhando em grupo, mas sempre com essa expressão de que nós estamos aqui para deixar coisas e não para levar coisas, né? Então, na medida em que nós despertamos para essa consciência que todos somos um, essa consciência da importância da fraternidade, trabalhamos para ser uma pessoa melhor aqui e deixar coisas, independentemente do que está acontecendo fora de nós, do caos, né? É isso. Então, eu me apresento, né, como esse agente de saúde com essa visão integrativa. E trabalho com várias ferramentas, e a mais, assim, é importante, que eu vejo como ponte para a espiritualidade, é a arte visionária, principalmente, né? Bom, depois eu quero ir para esse ponto da arte visionária, fiquei curiosa do termo, né? Sim. Mas primeiro eu queria te perguntar como foi o processo com a psicologia e a espiritualidade? Você primeiro se formou como psicóloga, começou a trabalhar desde a abordagem da psicologia clínica, assim, mais comum, e depois você teve um processo de espiritualidade, ou ela veio antes? Como que foi essa relação? Então, a espiritualidade, ela sempre esteve presente na minha vida, desde criança, né? Eu venho de uma família onde praticavam, né, espiritualidades dentro de religiões diferentes, né, que nem sempre se convergiam. E eu cresci como cristã, né, dentro da crença de Deus. E a minha mãe, ela seguia a espiritualidade, o kardecismo, trabalhava com processos de cura. Tinha a minha avó materna, que era muito religiosa, uma pessoa muito dedicada
a religião católica, de uma visão assim muito espiritualista mesmo, né? Que ela não, embora, né, ela seguisse o caminho da religião, mas era uma pessoa que tinha uma bondade, uma visão assim muito expandida do ser humano, sabe? E não tinha, não seguia assim rigidamente dogmas e ritos, não. Ela tinha uma bondade, a prática do dia a dia era uma prática de bondade humana, né? Mas ela seguia a religião católica, minha mãe sempre trabalhando com processos de cura, né? E também ligada a essa visão de ajudar as pessoas. E por parte do meu pai, interessante, a minha avó, ela era ligada à religião afro, né? A Umbanda. Então eu tive a oportunidade de, desde criança, né, de uma certa forma, também conhecer essa vertente, né, que é uma vertente onde se fala de Deus também e seus representantes, que são os orixás. Eu, quando criança, eu participava de algumas cerimônias que tinha dentro do terreiro de Umbanda e não entendia muito bem. E na medida em que eu fui, né, crescendo e eu fui percebendo todas essas vertentes, as divergências e as convergências, mas eu sempre tive assim uma ligação muito forte com as estrelas, com o céu. Eu tinha uma conexão muito forte. E eu, criança, eu gostava de ficar olhando o céu, as nuvens, eu ficava imaginando uma série de coisas, né? Que dimensão, que coisa assim, como isso poderia ser assim infinito. Eu não tinha, eu olhava o céu e dizia, onde se começa, onde se termina. Então eu pensava nessas coisas, né? E sempre muito curiosa com a espiritualidade. E, obviamente, que eu fui estudar, a primeira graduação foi em pedagogia. Na verdade, eu fiz a minha inscrição para psicologia. Mas no meio, né, no início, assim, que eu entrei no primeiro período, eu engravidei. Era muito jovem, eu me casei muito jovem, engravidei e tive a oportunidade de um trabalho numa escola, mas eu precisava estar fazendo, é interessante isso, pedagogia e não psicologia, para eu concorrer àquele cargo. E como eu tinha uma demanda de vida, né, com um neném, estava grávida, eu transferi o meu curso para pedagogia. Um pouco contrariada, eu acho que isso tem a ver com já os desígnios da nossa alma, né? O caminho que você tem que percorrer nem sempre é o caminho que a sua mente determina, né? Algumas coisas acontecem na vida que, a princípio, né, divergem da sua vontade naquele momento, mas eu acabei indo para a pedagogia e trabalhando na área de educação, e obviamente que a minha especialização foi em orientação educacional, já tinha esse pezinho aí na psicologia, né? E foi uma trajetória assim muito bonita. E em função da minha vida, né, de algumas circunstâncias de separação e de necessidade de eu seguir o meu próprio caminho, porque eu tinha um trabalho compartilhado com o pai das minhas filhas, e quando eu me separei, eu precisei, né, tomar algumas decisões e seguir a minha vida, carreira solo. E foi quando eu assim, de muita coragem, eu comprei uma creche. E uma creche e que ela estava quase fechando as portas, e comecei a fazer um trabalho de educação em valores humanos. Olha que coisa. Eu comecei por aí e fui beber da fonte de Satya Sai Baba, de Brahma Kumaris, e fui para Curitiba, e eu comecei a estudar e investigar essa parte ligada à educação em valores humanos. Educação humanista e ambiental, e criei um projeto dessa creche que se chama Creche Bem Viver, né, no Rio de Janeiro, em Copacabana. E foi um trabalho assim, muito bonito, né, de muitos desafios. E justamente nessa época ainda estava terminando, me desligando da creche, quando eu fui fazer a minha formação, que nós nos conhecemos. Então eu tive essa creche por muito tempo, e foi um trabalho incrível. E exatamente nessa creche eu já estava fazendo a psicologia.
Assim que eu terminei a pedagogia, eu fiz a psicopedagogia e então entrei na faculdade para fazer a formação em psicologia. E a minha vida ficou dividida entre educação, essa creche, e a psicologia. Fiz a minha formação em psicologia, fiz a residência em psiquiatria e fui trabalhar na área clínica. E aí começa o meu questionamento com relação ao que era doença mental. E eu me incomodava muito dentro da psicologia organicista, mais convencional, e eu questionava muitas coisas, né, dentro da minha trajetória em clínicas que eu trabalhei, e eu via assim, muito além, vamos dizer assim, da enfermidade mental, né? Eu sentia um campo e comecei a perceber. Então, tudo aquilo que eu tinha vivenciado e aprendido começou a ganhar sentido, né? Na forma como a doença mental ela é tratada, como ela é vista, como ela é conduzida. E eu disse, não posso seguir nesse caminho. Eu não me encontro nisso, eu não sinto que eu posso ajudar. E foi nesse momento que eu comecei a estudar Jung, a teoria junguiana. Aí eu comecei a desenvolver essa parte mais ligada à psique, ligada aos arquétipos, entendendo toda essa relação da integração dos corpos, né? E daí me abriu a espiritualidade. Eu conheci e fui aluna de um médico que se chama Dr. Sérgio Felipe. Ele é um dos maiores pesquisadores da glândula pineal, inclusive de Campinas, São Paulo. Ele é uma pessoa incrível, sabe? E a proposta dele no estudo da glândula pineal, ele é espírita, inclusive tem um centro de cura, de tratamento de cura em Campinas, e ele começou a desenvolver esse trabalho, né, entendendo essa conexão que nós podemos ter através de outras dimensões com a glândula pineal. E ele começou a falar de espiritualidade. A proposta dele é essa, integrar a ciência com a espiritualidade. E aí me abriu essa visão, né? E eu já, de uma certa forma, eu já estudava, né, dentro das culturas da filosofia oriental, já viajei para a Ásia, Índia, Tailândia, e comecei a estudar sobre o budismo, e fui me aproximando dessas tradições numa visão de entendimento das dimensões dos corpos que nós temos, né, das várias dimensões. E eu comecei a me abrir para essa expressão de alma, que é alguma coisa que além, vamos dizer assim, do nosso corpo físico, da neuroquímica, de todas as nossas questões biológicas, né, que nós consideramos, obviamente, também, porque está tudo integrado, nós temos esse corpo físico, né? Então, além dessa dimensão neuroquímica ou biológica, tem alguma coisa além. É um maestro dentro de nós, né? Que ele é capaz de integrar tudo isso. Aí eu começo a estudar, né, essa questão da pineal, os estudos com o Dr. Sérgio, expandindo essa minha visão sobre esse aspecto intuitivo, arquetípico, na teoria junguiana. E aí eu começo a me dedicar à arte, começo a estudar a parte da neuroarte, dos garabatos terapêuticos, e eu já desenhava, eu já pintava como um hobby. E aí eu comecei a criar uma expressão de uma arte mais abstrata, mas de uma arte que falava assim do meu momento, da minha emoção. E eu comecei a construir algumas coisas. E essas coisas se convertiam em imagens.
em expressões. E aí que eu fui me dedicar a integrar a arte e terapia no meu trabalho como psicóloga, né? E também eu sou instrutora de mindfulness, então eu criei um sistema de trabalho onde isso se convertia numa que chamava de uma meditação ativa. Momentos em que você abre esse espaço, em que você se conecta com esse corpo, que é um corpo, né, energético, e você expressa, você tira de dentro de você aquilo que você sente. Então, eu comecei a desenvolver uma arte mais sensorial, de uma esfera mais sensorial, onde você permite que o seu cérebro límbico se manifeste através da arte. E eu comecei a ver que aconteciam coisas interessantes com meus pacientes, principalmente em retiros e workshop. Essas pessoas que iam, elas não conheciam nada de técnica de arte. E elas não queriam se aproximar, assim, não, eu sei, eu nunca estudei. Eu disse, não, mas a proposta não é uma arte com forma, é uma arte com expressão, é uma esfera do sentir, não do pensar. Experimenta. Então eu oferecia uma série de ferramentas, né, de artes, era pincel, vários tipos de tinta, e aconteciam coisas incríveis, as pessoas começavam a expressar, né, e saíam formas, tá? Saíam coisas lindas, que elas, não é possível que eu tenha feito isso. Então, dali, elas começavam a escrever, a gente fazia escrita terapêutica também, né? E aquilo começou a fazer parte de uma atmosfera sensorial, né? Então, de onde vem isso? Né? De onde vem essa expressão? De que dimensão é essa? Onde você tira de dentro de você alguma coisa que a mente racional, né, o cérebro, né, do neocórtex não tem palavras. Então, essas pessoas começaram a melhorar. E eu, inclusive, comecei a melhorar, porque eu também, né, eu experimentava isso, como até hoje eu faço. Né? Eu trabalho com desenhos, ou eu faço desenhos, eu pinto sempre. Eu tenho essa prática, porque isso dentro de nós, enquanto alma, enquanto vidas após vidas, enquanto esse chip que nós temos, né, intermináveis de várias vidas, nós estamos expressando toda a história da humanidade. Eu vejo dessa forma. Eu vejo que a reencarnação, ela é isso, né? É a própria expressão de várias consciências, como dizia Jung, né? Que é essa base da nossa psique, que é o arquétipo, né? Que tem toda a nossa história ali armazenada. Então, quando você expressa, você libera. Então, isso faz parte, a arte para mim, dentro do meu trabalho como psicóloga, da atmosfera sensorial, né? Que não tem a ver especificamente com o conteúdo censurado da nossa vida de agora. Então, o que sai para mim na arte visionária, eu chamo isso de arte visionária, que é alguma coisa que é a própria expressão dessa atmosfera sensorial, que guarda toda essa história, né, de vidas após vidas. E isso, de uma certa forma, quando ela ganha essa expressão da arte, isso foi resolvido. Esse conflito foi resolvido dentro de você, porque teve uma saída, uma solução. Você deu um encaminhamento para aquilo que não poderia ser expresso através da palavra. Então, hoje, a minha prática, que eu digo como psicóloga, eu tenho um sistema, né, de informações positivas para o corpo, que é a maneira como eu acolho o meu paciente, como eu acolho esses corpos, que não é só a mente.
né? É a descoberta de que alma é essa? O que ela veio fazer aqui? Então, cada um de nós tem o seu próprio drama, né? Mas por que a gente não converte o drama na aprendizagem, na evolução, no despertar? Então, a psicologia que eu pratico é a psicologia, né, que ela está interessada no que essa alma veio expressar. Por aí, não sei E se... uma pergunta, quando você fala do inconsciente e dos campos, né? A gente fala até dos campos dimensionais, que seriam umas experiências um pouco mais no termo da espiritualidade. Até pode ser, não sei, lembrança de outra vida, ou coisa que vem no DNA da nossa linhagem. Um pouco isso no campo assim do ser humano, como ele se manifesta, ele como que está no mesmo espaço, um pouco assim, dá para confundir um pouco o que é do inconsciente, o que é do viés espiritual. Como você vê isso? Olha, eu vejo isso como algo, né, que faz parte da mesma rede, né? E segundo, né, nós temos a psicologia, o aspecto inconsciente, que é a estrutura inconsciente, que ela fala de um material, de um conteúdo que foi censurado. Ele não pode ser integrado, não pode ser elaborado. Então ele se mantém, né, numa determinada estrutura, né, com aquela memória que está ali, né? Que poderia ter a ver com os traumas, por exemplo. Os traumas, sim, exatamente, isso é o trauma, né? Então você tem vários tipos de trauma, né? E isso tem a ver com o trauma, vamos dizer assim. Trauma que você experimentou nessa vida, as experiências que você não pôde integrar, elas se convertem num trauma, né? Isso tem a ver com o conteúdo que permanece no inconsciente, ok? Além disso, você tem algumas sensações, né, que Jung chamava de sincronicidade. Você tem, né, expressões que vêm de um lugar que faz parte de memórias que podem ser memórias, né, de consciências anteriores, que a gente vê na constelação familiar também, que são heranças de expressões de consciências da sua linhagem, que também está integrado nessa mesma estrutura do nosso ser, né? Eu não vou afirmar que isso vem de vidas passadas, como isso funciona, porque não é o meu campo de domínio, de conhecimento. Então, eu não tenho como afirmar, mas eu tenho como perceber isso através das repetições, né? Dos ciclos de repetições dos nossos ancestrais, né? Da nossa linhagem familiar. Então, isso é evidente, não há como negar, não tem... Vamos dizer assim, a gente não tem dentro da psicologia da ciência uma temática que comprove isso, mas a gente sabe que isso existe hoje, isso é um conteúdo que é bastante estudado e percebido, né? As repetições de padrões, né? Do sistema de crenças que ficam na memória do sistema límbico, do hipocampo, né? Isso faz parte do nosso cérebro límbico. Então, e algumas descobertas ou sensações que elas são surpreendentes. Nós sentimos, se manifestam, elas influenciam a personalidade e nós não temos uma resposta de onde vem isso, embora isso esteja acontecendo. Então,
Eu vejo, né, na minha visão, isso faz parte da estrutura do nosso ser. Todos esses aspectos, eles estão integrados na nossa consciência, numa única consciência do nosso ser. E que essas dimensões, vamos dizer assim, misteriosas, ocultas, elas podem, inclusive, intensificar as experiências não integradas que se convertem em traumas. E nesse caso, a arte ela funciona muito como um caminho, né, de liberação e de integração dessas partes que estão ainda ocultas, né, ou que não foram elaboradas. Porque é exatamente, né, o que nos deixa em partes a fragmentação. Então, na medida em que você vai integrando experiências traumáticas dessa vida, desse momento, essa tua história aqui, elas são elaboradas e integradas, né, e entendidas até chegar ao nosso cérebro racional, se transformando em palavras e entendimento, né, a ferramenta da arte, ela favorece e muito agora. Tudo isso faz parte de quê? Na minha visão, faz parte de um todo, né, que faz parte de várias dimensões, que é a integração de várias dimensões do nosso ser. E que podem se conectar com outras dimensões, que não só a dimensão conhecida do nosso cérebro racional. Quando você fala da arte como esse processo de integração, eu fico pensando um pouco a partir da vivência do artista, né? Que não necessariamente faz a arte com esse objetivo, né? Porque ele está fazendo com outros, digamos, objetivos, mas acaba, pelo menos o que eu tenho visto em mim, em algumas pessoas, artistas próximas, talvez, sempre vem à tona a vivência pessoal, né? E muitas das vezes vem os desafios das vivências pessoais. E um pouco essa possibilidade que traz a arte a arte ela é a transformação, porque a gente vem com um conteúdo, né, que é um conteúdo pessoal ou um conteúdo coletivo, às vezes, independentemente do que a gente quer falar, a gente parte de um conteúdo e esse conteúdo ele atravessa por um processo, né, de processo criativo, técnico, elaboração, como é que eu ressignifico esse conteúdo para a tal linguagem, independentemente da linguagem da arte que for. Então ele passa por essa transformação, né, que já parece que faz essa mágica, né, porque eu tô com uma coisa que ela vira outra. É um virar outra coisa. Mas nessa prática que você diz da integração, teria que ver com você passa por esse processo da transformação, mas aí você ressignifica aquilo na psicoterapia? Sim, nós chamamos de ressignificar, porque não tem como você esquecer o que você viveu. Não tem, não existe. Né? Então, a integração, quando você integra um trauma, você ressignifica aquele trauma e você se libera. Então, você não é mais dominado por aquela crença ou por aquele bloqueio. Há uma liberação. A intenção justamente é essa. Porque algumas experiências, elas não chegam até o cérebro racional, o cérebro do neocórtex. Elas ficam bloqueadas no cérebro límbico. E o cérebro límbico, ele não se expressa por palavras.
Então, nós temos todo um sistema nervoso autônomo que faz esse registro. Esse é o ponto. Né? Então, o nosso corpo, ele dá a resposta de sobrevivência. E nós temos comportamentos que eles são adaptativos ao trauma. É uma resposta de sobrevivência. Porque o corpo, é o sistema nervoso autônomo que vai operacionalizar todas essas sensações. Então, muitas experiências e respostas que nós damos, elas são compatíveis com as possibilidades que nós temos a partir de uma determinada barreira, daquilo que está dissociado. Né? Então, o que é ser plena? É você integrar o conhecido com o desconhecido. Integrar suas sombras, que é o que Jung, o grande trabalho do Jung era em relação a isso. Né? Então, quando você integra, você transforma, você ressignifica. Você viveu uma experiência traumática, né? Por exemplo. Então, aquilo o teu corpo ele vibra quando algo acontece fora de você, que funciona como um gatilho e ativa aquela memória do sistema nervoso autônomo. Então, você vai responder de 3 formas. Ou você vai congelar, colapsar, dissociar como defesa, ou você vai lutar, né? Vai te dar uma resposta de luta daquela situação. Porque é um trauma. Então, o que aconteceu foi parecido, algo parecido. Então o corpo ele vai responder. Se aquilo não estiver integrado, aquela experiência. E dependendo, né, dos traumas que você tem, da dissociação, da necessidade que o teu corpo teve de dissociar para se proteger, você não alcança aquilo através de lembranças e com palavras. Essa é a grande questão do processo terapêutico, que às vezes você verbaliza várias vezes a mesma coisa e você não alcança, você não se sente, você fica conectada com aquela dor, não passa, a dor não passa. Não passa porque aquele trauma ele está no sistema nervoso, ele está lá, bloqueado, está dissociado. Então, quando você entra num set de atmosfera sensorial, com ferramentas de liberação, que não tem, aquilo pode ser integrado. Por exemplo, algumas atividades da neuroarte, por exemplo, que você guia uma meditação, coloca a pessoa num estado de relaxamento, né? Ela diminui as defesas dela, o corpo dela ventrovagaliza, entra num contexto de relaxamento, e aí depois você dá a ela as ferramentas ou a proposta da atividade, onde ela, através da pintura, do lápis de cor, ou de uma caneta, ou de uma aquarela, ela começa a escolher, né, cores, e ela vai compondo aquilo ali na arte dela, e ao final ela tem um alívio. Então, dali ela começa a identificar, como a gente trabalha muito assim, né? Então, ela compõe através de traços, de linhas, né? E depois ela olha para aquela arte que ela fez e ela vai encontrar imagens ali. E de repente ela vê uma série de coisas ali e ela tem um insight. Ela conta uma história. O que ela está fazendo? Ela está integrando, ressignificando. Nem sempre ela lembra do trauma, mas ela libera a dor do trauma. E quando ela libera a dor do trauma, né, ela avança. E situações parecidas deixam de ser gatilho. Nós estamos trabalhando com um corpo de dor. Então, nesse contexto. Claro que existem outras ferramentas além disso.
Por exemplo, a terapia sonora, eu trabalho com som. Isso também é incrível, né? Porque são os instrumentos que levam a pessoa a um estado total. Você relaxa a pessoa, ela entra num estado de, não, além do relaxamento, que é um descanso, né? Uma liberação total. E aí você começa a tocar, você trabalha com frequências, né, melódicas para cada caso. E o que que acontece? Aquele corpo entra em ressonância com o som, que é um outro tipo de arte, né? Um outro tipo de terapia. Então, o que que acontece naquele corpo? Uma reorganização, um realinhamento, uma afinação naquele funcionamento. Também é mágico. Então, com quem você está interagindo? Um sistema nervoso autônomo, com essas respostas de sobrevivência. Nós estamos intervindo aí. Não tem palavra. Como você vai ter isso na dança, na liberação, através da dança, do movimento. Então, são várias ferramentas do campo da arte, né, onde esse corpo, né, essa alma, ela se reorganiza. Uhum. Que lindo isso. E que potente, né? Porque eu lembro, né, todos os processos de aprendizado da arte, né? Quando eu estudava teatro, depois dança, né? Eu sentia que era um pouco o caminho para você entrar na arte, era justamente se desestruturar. Era um pouco assim, se você queria atuar, você tinha que aprender a brincar. Então, era desestruturar aquele adulto que foi se estruturando, né? Então, aquela coisa, todo o formato, como é que é para ser, como é que tem que ser feito, como você tem que se movimentar, todo esse regradinho que a sociedade vai forjando, né, nos adultos, a arte justamente não quero nada disso, quebra tudo isso para ter todo um outro material para criar. E acaba acontecendo muito isso na arte, né? Principalmente eu na experiência de estudar isso em cursos profissionalizantes e tudo, que muitas das vezes os professores se deparam com atingir lugares do aluno muito complexos, porque abre muita coisa. E isso tanto o teatro, a dança, o teatro já até pelas próprias práticas de técnicas que levam você a processos emocionais que acabam acontecendo nesse momento, porque o ator ele não finge que atua, ele vive o que está. O bom ator ele vive a coisa, ele não está fingindo que está vivendo, ele está vivendo. Então gera muito esse ponto, né, de catarse e de processos emocionais fortes. Na dança do mesmo jeito, porque a gente está mexendo com, mesmo que a gente não queira mexer na emoção, muitas das vezes não é o objetivo, mas a musculatura ela carrega a nossa história emocional. Tanto que a gente, quando às vezes está um processo de tristeza ou de ansiedade ou alguma coisa, a gente sente muito o corpo. O corpo ele tá com todas as informações ali e quando a gente vai dançar, muitas vezes acaba se mexendo. E esse é um processo que na arte parece que sempre se abrem processos. É o tempo inteiro abrindo processos. Mas é Sim. por isso, né? Porque a gente justamente vai nesses outros canais que quando a gente está na mente, no cabeção, né? Que a gente fala só na mente, no mental e no controle das coisas e me comportando do jeito que é para. Aí eu não atinjo esses lugares, né? Sim, Então é muito poder mesmo, né? É impressionante. sim, exatamente, porque a infância, ela não é uma fase que passa, né? A criança, a infância, ela é a nossa estrutura. Então, ela vai fazer parte de toda a nossa trajetória, porque a essência é a alma, né? É o ponto zero da nossa existência.
né? Então, obviamente que essa liberação, né, essa conexão, esse estar conectado com a nossa essência através de todos esses momentos, né, de todas essas ferramentas que a arte proporciona, é um reencontro com essa criança interior. Porque ela que sabe, ela que sabe. Eu tenho assim, quando eu estou com um paciente assim um pouco perdido na vida, não sabe para onde vai, eu pergunto assim: quando você era criança, o que você gostava de fazer? E muitos dizem assim: não me lembro, eu não me lembro. E comigo aconteceu uma coisa assim muito, muito interessante, que me marcou muito. Eu comecei a desenhar a partir de uma fase assim, muito difícil da minha vida, adulta, Uhum. e eu já estava passando por um momento assim, bastante complicado da minha vida e tudo, e eu comecei a pintar, a desenhar. Fui para uma escola, aprendi a desenhar, assim, de uma maneira mais assim tradicional, que foi ótimo, aprender a fazer rostos e tudo, imagens, muito legal, uma escola de desenho. E depois eu comecei a pintar, né, tela. Depois eu comecei a bagunçar com a aquarela, assim, brincando com as cores. E aí eu comecei a descobrir, foi quando eu descobri a arte visionária. Eu disse, pô, o que eu estou fazendo é nada, não, é muita coisa. E eu comecei a estudar essa parte da expressão da alma através da arte visionária, né? E, e aí eu fui, assim, um encontro de família, um aniversário de um sobrinho meu, e reencontrei uma colega que tinha sido minha coleguinha de escola primária. Eu não perdi o contato com ela, né, desde que eu casei, e nos reencontramos ali. E aí foi aquela alegria, né? E íamos para a escola juntas, estudamos até a escola normal, né? Coleguinhas desde o ensino primário. Uhum. Fomos. E aí a gente conversando, ela me perguntou o que eu estava fazendo, eu disse, olha, eu mostrei no meu telefone as fotos dos desenhos que eu estava fazendo. Eu disse para ela assim, poxa, eu não desenhava nada, olha, foi só uma crise que eu tive da minha vida, que Jung chamava de metanoia, né? E olha como é que Uhum. que coisa, eu nem sabia que eu sabia desenhar desse jeito. Ela disse para mim assim, você não sabia desenhar? Eu falei, eu não sabia desenhar. Isso apareceu aí na minha vida adulta, nesse momento. Ela disse, não, você não lembra disso que na escola primária você ensinava a gente a desenhar? Nossa! Não, eu lembro disso. Eu disse, na hora do recreio, a gente fazia uma rodinha e você ficava ensinando a gente a desenhar casinha, telhado, porque a gente não sabia fazer. Isso coisa de 7, 8 anos de idade. E eu não me lembrava disso. Como é que eu reativei isso? A partir de uma crise, uma grande crise na minha vida. Uhum. Eu abri esse canal para arte, mas já era algo da minha alma. Era Uhum. algo da minha alma. Então, a minha alma eu já sabia. E eu fazia isso quando era criança, ninguém me ensinou. E eu despertei para isso a partir do momento em que eu estava mudando toda a minha vida e abri um espaço para a espiritualidade. Aí é que entra a espiritualidade, quer dizer, todo esse trabalho, toda essa visão, tudo isso, né, essa visão holística, quando a gente tem a oportunidade de desenvolver dentro da área de saúde mental, eu chamo de espiritualidade, que não tem conexão com religião, mas tem exatamente a expressão dessa abertura, de você se ver desse tamanhão infinito, com todas essas possibilidades, de você olhar para o outro como a si mesmo, você olhar para o outro Uhum. como esse outro, ele é quem você já foi ou quem você será, né? Quando você abre esse canal, sabe, da flor da Uhum. vida, da geometria sagrada, que todos somos um.
E você vai estudando, você vai expandindo e as coisas elas vão, né, assim, numa vertente infinita. A isso eu chamo de espiritualidade, Uhum. sabe? É quando você integra. Tudo é possível, tudo é cura, tudo é despertar, É sabe? uma experiência expandida, gostei disso que você Sim, falou. A experiência muito. expandida. Então, quando você pratica, independentemente da sua profissão, mas quando você faz isso de forma humanizada, né, você ativa essa tua dimensão espiritual. Quando você lembra, né, da sua infância, da sua criança, quando você mantém a sua criança interior viva, né, você mantém a sua espiritualidade, essa dimensão ativa em você. Né? E eu vejo que isso nos cura, porque não dá para você definir territórios, né? Assim, se essa vida, outra vida, porque é tudo junto, é tudo muito louco, né? Um túnel, né? Um túnel assim que é incrível. Como você se identifica com uma pessoa, assim, de uma afinidade, uma coisa louca. Como você encontra dentro de você? Você tem um eureka, um insight, assim, de onde vem isso? É muito. É amplo, eu gostei disso que você falou, né? Essa vivência expandida, né? Que abre tanto para fora quanto para dentro, né? Que se abrir também muito interno. Sim, e o canal, esse canal interno de comunicação, com tudo isso, na minha experiência, vem através de uma ação, a respiração. A respiração. Silêncio e respiração. Você colocar a sua atenção, a sua presença na sua respiração, isso é mágico. É mágico. Porque você entra na atmosfera do sentir, aí você vai. É um mergulho no âmago do ser. Mergulho no âmago do ser. Muito simples. E aí você começa a se reconectar, sabe? Esse olhar para dentro é muito importante para você entrar nessa conexão. Porque é nesse lugar que está a sua espiritualidade. E o Uhum. caminho é a respiração. Silêncio e respiração. São os dois grandes caminhos que eu vejo para você entrar nessa conexão. Claro, tem a religião, a espiritualidade ela vai estar na religião, vai estar na religiosidade, mas nesse encontro com a tua alma, ele é muito individual, sabe? Ele é muito você com você. Uhum. Sim. A prática da arte visionária, ela, ela fica no âmbito terapêutico ou tem uma hora que ela se expande para a relação com o público, a maneira de galeria ou alguma coisa assim? Como você leva isso nessa arte visionária? Não, a arte visionária, ela é uma arte, né, que ela é transcendental, mas ela é aplicada não só no contexto terapêutico, né, artístico. Sim, você tem muita coisa. Ela vai falar de expressões, de manifestações de outras dimensões, né? Você tem trabalhos incríveis, né? Eu, por exemplo, eu tenho algumas coisas que eu fiz e me apareceram imagens, né? Eu não tinha intenção de que aquilo surgisse como uma imagem,
E são imagens que não são imagens conhecidas na nossa dimensão, né? Já entra numa esfera do canalizado já. Aí já é uma canalização, então você tem também essa parte. Então, dentro de um contexto terapêutico, o trabalho é você oferecer as ferramentas e a pessoa construir a arte dela, sem nenhum compromisso estético, vamos dizer assim, né? Uhum. De nenhuma vertente de época, né? De gênero, de arte. Não é essa a ideia. A atmosfera é sensorial mesmo. Você colocar ali aquilo que a tua expressão. E depois você olha para a sua arte e você visualiza algumas formas. Aquilo é uma comunicação de você com você. Uhum. Geralmente, quando eu faço esse trabalho em grupo, né, com pacientes, né, eles escrevem depois. Eu peço para eles escreverem, contarem uma história. E depois a gente trabalha em cima daquele conteúdo, do significado daquele conteúdo, no contexto de vida deles, de experiências, de história, dentro do trabalho terapêutico. Eu integro dessas duas formas. Uma outra Uhum. maneira também que eu tenho, que eu gosto de fazer, é uma meditação, né? Uma meditação com foco na respiração, né? Para levar o corpo para aquele estado ventromagalizado, né? De engajamento, de segurança. O corpo perceber que ele está num lugar seguro. E depois eu toco os instrumentos, posso tocar o cuenco de cristal, de metal, flauta, faço ali tipo um som para aquele corpo entrar em ressonância, né, ele se alinhar. Aí eu escolho os instrumentos, né, qual é o arranjo melódico que eu vou fazer, a harmonia que eu vou usar, o tipo de instrumento também, né, dependendo do contexto, da situação, do que eu quero provocar, se é um relaxamento ou se é uma ativação. E depois dessa experiência da meditação sonora, aí eles vão para a composição da arte. Que lindo. Podem usar aquarela, podem usar tinta acrílica, né? Ou então trabalhar com desenho, né? Com garabatos terapêuticos que a gente chama, né? Que são os traços, a construção dos traços. E depois a gente interpreta. Então vai ser muito rico, porque aquilo é entendido, né? Chega uma palavra através daquela arte. Então tem Que assim, tem legal. etapas, né? Tem uma preparação. Basicamente, na minha visão, você tem que colocar primeiro aquele corpo num estado de engajamento e de segurança, que a gente chama vento Uhum. vagalizado, né? Então aquele corpo ele está seguro. Uhum. E aí ele pode expressar, né? Sim. E que ele traz naquele corpo pode ser comunicado, sem nenhum tipo de ameaça, né? Que interessante essa junção também, né? Sim, Porque não é só já abrir logo o processo da expressão, mas deixar o corpo aberto, né, para isso, através das práticas de sim. relaxamento. Porque imagina uma pessoa que ela vai fazer uma arte, ela não é artista, ela não domina a técnica, ela vai ter uma inibição. E o que Uhum. nós estamos querendo é a atmosfera. Eu, pelo menos, eu estou interessada na atmosfera sensorial daquele corpo. Não nas palavras, mas no que vem enquanto Uhum. expressão, do sentir. Porque a gente sabe, né, que os traumas, eles estão ali pelo corpo todo. Todas as fáscias, né? Então você tem registros. Não é Sim, só a mente, a mente racional, ela vai elaborar numa língua, no idioma, onde aquilo possa ser dito. Mas nem sempre o dito é o que pode ser, o que é o expresso, né? O que é verdadeiro. O dito nem sempre.
né, é o que a gente sente. Nem sempre o que a gente fala é o que a gente sente, ou quase sempre, né? Não é o que a gente sente. Então, quando você coloca esse corpo num estado de relaxamento, né, ele não se sente ameaçado. E aí ele pode expressar depois. Então, eu sigo essas etapas. É um Que legal. trabalho de expressão artística, de arte-terapia, né, nesse contexto. Assim, sempre quando o paciente ele vai começar uma sessão e ele está tenso, ansioso, ou dominado, ou estacionado em alguma emoção, ou de medo, ou de raiva, que a resposta dele está sendo uma resposta assim, de luta, ou uma resposta dissociada, de congelamento, eu convido a fechar os olhos, respirar, eu guio uma meditação, eu toco um cuenco, primeiro para que ele possa sentir confiante, para ele perceber o que ele está sentindo. Então, só naquele momento que ele fecha os olhos, que ele respira, que ele escuta o som, ele mesmo começa a entender o que ele está sentindo. Que ele vai se comunicar com essa atmosfera dele do sentir. Porque senão as palavras elas vêm com resistência. Ou como narrativas, entende? Vem como narrativas. Sim. Projeções, né? E aí é um conteúdo dissociado. E no estado de confiança, aí você pode até perceber e começar a integrar, porque senão você fica projetando para o outro aquilo que é seu e que você quer negar. Então é muito importante esse lugar, né, onde eu posso convidar as minhas sombras para fazer parte da minha luz, entende? Senão você passa a vida o quê? Projetando para o outro. E reprimindo, né? Também reprimindo e às vezes até criando outras problemáticas, né? Sim, Por porque essas são repressões. narrativas. Você vai saindo pela tangente de si mesma, né? Então, quando você olha, né, e você consegue lidar com as suas sombras, você pode aprender com aquilo, ressignificar e refazer o seu caminho, né? E isso todo, como você falou, é espiritual, né? Porque no final das contas, o caminho espiritual também é a gente voltar para a nossa essência, né? Para a nossa essência mais, não sei se pura não seja a palavra, mas assim, a nossa essência, né? Nossa. Não, eu vejo assim como uma manifestação de vida através de um ego que não seja um ego corrompido, né? Porque aqui eu vejo que o nosso caminho espiritual aqui, ele é evolutivo. Então os equívocos fazem parte, os tropeços fazem parte, o cair e levantar fazem parte. Só você ver a jornada do herói, né? A jornada do herói você encontra ela em filmes, em clássicos, você encontra no tarô, nos arcanos maiores, né? Que é o caminho do louco, né? Que ele vai, né? Ele segue todos aquela trajetória dos 21 arcanos, né? Você vai ver isso na sua própria vida, em todas as fases que você passa no seu vai e vem. Então, todo herói, ele tem um momento em que ele cai, se rala, levanta, né? Ele segue, ele tem que perseverar. E a jornada do herói começa quando você é convidado a sair da zona de conforto, né? Então você vai passar por todas as etapas até você se tornar um mestre. E no momento em que você se torna um mestre, você volta para casa para você guiar outras pessoas. Então é isso que nós estamos fazendo aqui.
Então, você observa, você vai ver sempre, né? Então, todo herói, ele tem que ser forte. Ele vai cair, ele vai levantar. Então, isso faz parte, né, do nosso caminho evolutivo espiritual. Essa aprendizagem, porque exatamente o que nós vamos levar, na minha visão, tá, para outras dimensões, para nossa mônada lá, da mônada que nós saímos, nós vamos levar informações importantes sobre tudo que nós vimos aqui e aprendemos. Então, eu vejo assim, né? De algum lugar nós saímos e para algum lugar nós vamos voltar para contar alguma coisa, né? Então é importante despertar essa consciência, né? Da, dessa, de que tudo faz parte. Uhum. E não imaginar que a cura. Eu sempre digo que a cura é a consciência de que a cura não tem cura, né? Isso, isso é você experimentar a cura, é você poder integrar, ter uma jornada, né? Atingir uma jornada onde você aprende a integrar, né? E é uma jornada da plenitude mesmo, né? Que o Jung chamava de caminho da individuação, não individualização, mas individuação, né? Que Uhum. em determinado momento da vida você é chamado para trilhar esse caminho, né? Da individuação. Como é que é esse caminho da individuação? O caminho da individuação é exatamente você integrar a sua luz e a sua sombra. E a cada passo você vai, né, se individuando, não se isolando, nem se tornando uma pessoa individualizada, uma pessoa individuada, ou seja, onde você integra, você se aproxima do seu verdadeiro self. Esse é o caminho da individuação. E esse caminho ele só começa a partir de uma grande ruptura com a ilusão. Que é o despertar, né? Poderia ser o grande despertar espiritual. E esse despertar espiritual, ele se dá a partir dessa ruptura que Jung chamava de metanoia, que você rompe com a ilusão de que você é o que você não é. E não há Aí como. começa a jornada. Aí começa a jornada, que é a jornada do herói e fala disso, né? Você rompe sai desse lugar de conforto, da zona de conforto, você é convidado a sair da zona de conforto. Enquanto você se imagina, né, ou você se mantém nessa zona de conforto, com todas essas máscaras e defesas, né, você não desperta. E a gente pode ter esse processo várias vezes na vida. Sim, que são etapas, né? São etapas. São despertares contínuos, né, Fernanda? É o que eu digo, né? Essa expansão, essa infinitude do nosso ser, né? Porque de alguma forma isso permanece, né? Em outras gerações, né? Há uma continuidade, parece que não acaba, né? Há uma continuidade, porque nós somos a continuidade dos nossos ancestrais. E os nossos descendentes continuarão, né? E a ideia é sempre o quê? O aprimoramento, né? A oportunidade que nós temos de romper com padrões antigos e evoluir, né? E deixar novos ensinamentos, né? Uau, que lindo isso. Essa é a ideia, né? Então, você despertar a tua consciência e poder compartilhar. Que lindo. É, eu acho, agora que eu estou começando a falar um pouco mais desse tema da espiritualidade junto com a arte, eu sinto como é importante
para os artistas também, a gente trabalhar a partir da consciência também, né? A gente continuar fazendo o fazer da arte, a labor da arte, mas também eu acho importante trazer essa consciência dos processos também nisso, né? E sabe, interessante que isso que você está colocando é uma coisa que ela naturalmente acontece quando você está nessa jornada, nessa tentativa de despertar, quando você aprecia uma obra de arte, né? Quando você vê uma pessoa dançando, qualquer tipo de arte, quando você está aberta ao despertar, de alguma forma aquilo que o outro fez te toca. Eu Uhum, assisti lá no MAN, no Museu de Arte Moderna do México, uma exposição de remédios, uma mulher que ela trabalhava com arte visionária. Então, é uma coisa assim, depois eu vou até te passar as fotos, é uma coisa louca. Aquilo me tocou profundamente, a arte nela, como que era todo um trabalho voltado para a espiritualidade, a expressão do que ela sentia, do que ela vivia, coisa mais linda. Aquilo me tocou muito, né? Num dos quadros, de todos os quadros que eu vi, mas tinha um que era exatamente o louco, né, do tarô, aquilo que ela pintou. Então era como se fosse um palhaço carregando, né, tudo aquilo pelo corpo dele, uma série de quinquilharias lá. Que é isso, né? Tudo isso. E ele caminhando, né? No caminho dele, na carreira, no caminho solo, né? No tal dele, né? Então, isso me levou a refletir sobre a importância do desapego, né? Da gente poder integrar as experiências como memória evolutiva, memória de aprendizagem, e não ficar presa ao passado, a mágoas, as malas águas, né? Coisas que nós não conseguimos alcançar, aos nossos erros, consideramos como erros. Quando eu vi aquela imagem ali, eu senti uma liberação. Eu falei, é isso, a vida é isso mesmo. Né? Essa colcha de retalhos que nós temos que continuar andando com tudo isso dentro da gente, né? É, a obra de Frida Kahlo, que eu amo, né? oh, isso deve ser impressionante, não? Ver de fato aí a obra dela. Isso, a Nossa. obra, e assim, eu moro muito perto do museu dela, né? Toda a história da Frida. Teve um espetáculo lá no México que eu assisti também sobre a história dela, e vendo o espetáculo, a arte dela, né? E aquele surrealismo todo, como ela fala na dor dela. Então, tudo isso, a dor da Frida é a dor de todas as mulheres, né? Do lugar que a gente se colocou dentro da história, né? Da relação com o masculino, o sofrimento dela. Então você vai vendo a arte, eu acho que o próprio artista, quando ele faz por ele, mas de uma certa forma, ele vai influenciar as pessoas que estão abertas para esse tipo de influência, entendeu, Fernanda? Então, acho que é isso, né? Toda a arte ela traz, né, quando você se dispõe a realizar alguma coisa e compartilhar, você vai causar um impacto no outro, Uhum. em algum lugar do outro que ele está aberto para ver, né? Para ver. Total, e o artista ele capta, ele traduz o que ele capta. Então ele capta o todo, ele capta o campo, ele capta as pessoas, ele capta os contextos, ele capta as informações e através disso
que ele, com diferentes técnicas que ele usa, ele transforma em alguma outra coisa, né? Assim é o que eu vejo. Então, por isso que muito também que as pessoas se identificam, porque tudo vem de algum lugar que a gente já esteve, ou já foi, ou já sentiu, porque o captar o todo para trazer na arte. Então, isso com certeza vai acontecer. Por isso que às vezes eu também penso que o artista, e eu já falei isso com algumas pessoas que eu fiz entrevistas, como artista ele acaba agindo num lugar de médium também, de médium que capta o Sim, todo, claro. tudo ao redor. Mas é tudo, se você observar, tudo é uma canalização. Até no set terapêutico, o que você está fazendo quando você faz uma intervenção? Você está canalizando o sentimento da outra pessoa. Porque você capta, né? Você canaliza ali a necessidade da pessoa e você faz uma intervenção para que a pessoa perceba um ponto cego dela. Você não vai dar conselho, dizer o que ela tem que fazer. Mas quando você retorna para o teu paciente, você faz uma intervenção, que é uma questão para ele refletir sobre algo que ele não vê, mas você viu. Ele não pôde ver, mas você viu. Então, é uma canalização. Então, tudo é espiritualidade. Quer dizer, Tudo. a menudo você vai encontrar espiritualidade em todas as relações. Né? Quando E você. os campos, né, também, é Sim, impressionante. Eu, depois da formação que a gente teve de transpessoal, eu, isso me levou ao corpo de novo. Sempre me levou ao corpo, sempre voltei pro corpo, pro corpo, pro corpo. E aí eu fui fazer 2 anos, foi uma facilitação, eu fiz uma formação de facilitadora de bioenergética, né? E eu achava interessantíssimo porque eles trabalham muito a questão do campo. Como o campo, eu estando aqui, você ali, como os nossos campos se acabam afetando inevitavelmente. E na bioenergética eles estudavam nisso desde a perspectiva terapêutica mesmo, né? Então, aí também entra essa questão, né, de como é que a gente, tanto na prática terapêutica, tem essa relação no campo do paciente com o terapeuta, mas o artista também tem isso na produção do que ele faz com o campo, que ele pega as coisas do campo e ele traduz isso para os campos das pessoas que estão vendo. Então tá tudo. Se a gente tudo pudesse ligado. ver esse campo, seria muito louco, Sim, porque é muita interação, para exato. além do mental, verbal, né? Então, algum lugar mágico dentro de nós vê tudo isso, expressa, entendeu, Fernanda? E de repente a gente perde a conexão com isso, quando esse ego, né, ele é corrompido pelo sistema de padrões, de valores, a gente fica preso a isso, entende? Então, quando o teu ego, ele está a serviço do self, ele não se corrompe. Ele mantém a lealdade com o caminho, entendeu? Eu penso dessa forma. Ele mantém a lealdade com o caminho, que é o teu caminho. O caminho exclusivo, só o teu caminho, né? Então, assim, é muito interessante isso. Então, eu vejo assim que no processo terapêutico, através das terapêuticas também, não é só o set terapêutico, né, da psicoterapia, mas também as terapêuticas, você manter esse contato, o teu ego em contato, né, em parceria, vamos dizer assim, com o teu self, ele vai manter você no caminho, apesar, né, das obstruções, dos desafios, mas você se mantém ali, né, se mantém firme no propósito do teu despertar. Isso
geralmente acontece a partir de um determinado momento, um pouco mais de maturidade, que você caminha um pouco mais pela vida. É muito difícil que isso se dê numa fase da vida, que é da juventude. Muito difícil. Né? Porque geralmente há uma conexão muito forte com o campo externo, o ambiente externo. Com toda a influência, todos os atravessamentos, né, culturais. Então, não é muito fácil. E, às vezes, algo, né, essa ruptura, quando acontece, que Jung chamava de metanoia, a partir daí é que pode acontecer um despertar. Né? Mas eu vejo assim que eu tenho muitos pacientes que são jovens, bem jovens, e que eles têm muita afinidade com essa psicologia integrativa que eu desenvolvo. Isso me facilita muito, né? Oferecer de cara esse caminho, né? Para eles refletirem sobre a importância da espiritualidade, que não tem a ver com religião, porque também todas as religiões são bem-vindas, elas são importantes para aquela pessoa, e desde que a pessoa ela não se deixe corromper por algumas falas que não são legítimas, né? Que não vêm da fonte original, né? Que isso também, infelizmente, acontece. Então, é sempre alerta para isso. Mas a espiritualidade, ela envolve tudo isso, de você experimentar, né? Espiritualidade, você experimentar todas essas possibilidades do seu ser. Entende? Então, é como o olhar compassivo, a mente no estado da bondade, a retidão, são conexões com a fonte legítima. A fonte legítima, né? Então, os níveis de consciência, você entender que cada pessoa está em um determinado nível de consciência, isso não é que você vá se tornar uma pessoa passiva, né? Ou que permita qualquer coisa na sua vida, não é isso. Mas é um olhar mais expandido que te permite fazer escolhas. Aonde você quer estar, com quem você quer estar, com que tipo de campo você quer se conectar. São escolhas, né? São decisões. Trazer a consciência, né? Essa responsabilidade. Sim, essa consciência. Então, você passa a ter a possibilidade de fazer a sua escolha. Qual o caminho você vai seguir? Muito, muito lindo isso. Nossa, muito gostoso conversar com você. Dá para ficar horas, a gente pode ir longe falando, né? Aí eu queria também que você nos comente sobre o seu serviço e como funciona o seu serviço e se tem alguém que chegou a ouvir a entrevista e está interessado também, onde pode te encontrar para isso. Queria que também você nos comente. Hoje eu trabalho com psicoterapia, né, individual, e eu atendo online, porque hoje eu sou quase que uma nômade digital, né? Então eu estou em parte, agora no momento eu estou no Peru, mas eu vivo entre México e Brasil. Então, os meus pacientes do Brasil, eles seguem comigo em terapia online, quando eu estou fora, ou presencial. Eu tenho um espaço no Rio de Janeiro, chama Espaço Jaya, que é um espaço físico muito lindo, muito legal, do Flamengo, na zona sul do Rio de Janeiro. Então, quando eu estou no Brasil, vou lá por temporadas, eu atendo em presencial. Além dos atendimentos em psicoterapia, eu sou instrutora de Mindfulness, sou instrutora de Tai Chi e Qigong. Então, eu dou aulas no México de Tai Chi Chuan e Qigong,
no México. Eu estou na cidade do México e eu trabalho no espaço Centro Mandala Decorativo, que fica em Del Valle, na cidade do México. E eu moro em Coyoacán. E trabalho com retiros e trabalho com mentoria em qualidade de vida também. Faço projetos de mentoria. E eu tenho algumas aulas online. Por exemplo, esse ano eu ainda não consegui dar aulas, porque eu estou com uma agenda um pouco complicada. Provavelmente no segundo semestre eu devo dar aulas. Bom, meus contatos, né? Que se alguém tiver algum tipo de interesse por algum trabalho, eu tenho retiros que eu faço anualmente no Rio, na Serra do Rio de Janeiro, no Ashram Vrajabhumi, que é uma comunidade Hare Krishna. Já temos o retiro programado para o ano que vem, que vai ser 9, 10 e 11 de abril. Cada ano temos Legal. um tema e fazemos uma imersão de 3 dias. E sempre com trabalhos voltados para esse despertar da espiritualidade, terapia sonora, que eu sou, né, terapeuta sonora também, trabalho com Sound Healing. E tenho as minhas redes no Instagram, tenho o Espaço Jai, Universo Holístico, e o Acate Vida Plena, que é o meu Instagram do México, em espanhol, está em espanhol. E tenho o meu canal no YouTube, que é Espaço Jai Oficial. Lá eu tenho várias meditações, né? Tenho muitos trabalhos nesse canal do YouTube. E o meu telefone é 55 Brasil 21 98258-9217. E tenho o meu outro telefone também do Espaço Jai, que também é 5521 99543-4490. É isso. Ótimo, eu vou colocar toda essa informação na descrição, tá? Do vídeo. E bom, já fechando, eu amei a conversa. Foi ótimo esse reencontro que a gente teve, mesmo que seja no online. É, eu convido também as pessoas para seguir aqui o canal, para ativar o sininho. Geralmente aqui eu tenho três linhas de conteúdo, né? Uma é essa de arte oráculo, que é esse espaço onde eu converso com artistas ou guias espirituais, pessoas que transitam entre esses lugares, né, para conhecer mais das suas histórias, do seu olhar sobre isso e assim aprender também, porque as histórias nos trazem muitos aprendizados. E também eu trago meus conteúdos de videodança no canal, né? Também das diferentes linhas que vou experimentando com a videodança, que é a linguagem de arte com a qual eu mais tenho me identificado e mais tenho desenvolvido. Então, bem-vindos todos aqui no canal e sigamos a Sônia também nas páginas que nos passou. Aí qualquer pessoa que estiver se você trabalha online, então a pessoa pode te contatar, independentemente do lugar onde ela está. E a Sônia fala espanhol e português. A gente ficou com a dúvida se fazíamos entrevista em português ou em espanhol. Então, quem quiser também o serviço dela em espanhol também dá. Então, ótimo. E é isso, te agradeço muito, Sônia, pelo teu tempo, pela tua partilha, por abrir esse espaço também do teu interno, da tua história aqui com a gente. Agradeço muito. Tá bom, Fernanda, eu também agradeço muito, espero que tenha contribuído, que ajude, né, as pessoas a perceberem, né, que esse caminho de despertar ou da cura, ele vem de dentro para fora, né? E é possível para todos nós. Estamos aí nessa corrente do bem e vamos seguindo, né? Muito obrigada mesmo. Um beijo. Muito obrigada, e como Vamos nos falam aqui encontrar, né? Quando eu estiver no Vamos Rio. te encontrar. Não, eu acho que eu vou querer ir lá naquele retiro de abril, viu? Se eu estiver aqui no Rio, eu vou querer ir. Ah, é maravilhoso, nossa. Vai ser maravilhoso. Esse foi o 9º ano
de retiro lá, todo ano. Que lindo. E o grupo é Sim, maravilhoso. não, a gente vai se encontrar na cidade maravilhosa aqui. A gente vai se encontrar, Com certeza. Muito obrigada. Gratidão, um abraço imenso. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.